O frio do metal nas minhas têmporas é a primeira coisa que sinto, mesmo antes de ouvir os estalos secos dos policiais a prenderem os pulsos à minha frente. Senhorita Rebelo, está presa por desvio de fundos. A voz do agente é firme, desprovida de qualquer emoção. No canto, Pedro Costa, o antigo braço direito de João, sorri. Um sorriso nojento, quase triunfante. João, o CEO das empresas Castro e CIA, o homem que me salvou e a quem eu tentei salvar, está parado a 1 metro de mim, os olhos faiscantes de raiva, mas impotente. As algemas clicam à minha volta. Este era o fim. Ou talvez o começo. É tudo tão confuso quando penso nisso agora. Lembro-me de sentir o meu estômago dar voltas quando o vi pela primeira vez. Não a primeira vez que o vi, mas a primeira vez que realmente o notei. As minhas pernas doíam como o diabo, como sempre, no Íris Negro, um restaurante daqueles onde o ar cheirava a azeite de trufa, couro velho e uma espécie de desespero abafado, disfarçado de fortuna. Eu era invisível, sabe? Uma superpotência que desenvolvia ao longo dos anos a servir mesas. Ninguém olha para a empregada, nem sequer me via e muito menos ouvia. Foi numa terça-feira chuvosa, acho que era novembro. A cidade de Lisboa parecia uma mancha cinzenta lá fora, mas dentro do Íris Negro, os candeeiros dourados lançavam um brilho quente e enganador. Eu estava designada para a mesa 4, um camarote semi-privado, escondido atrás de uma cortina de veludo. Normal para políticos ou celebridades. Nessa noite eram a Sofia Brandão e o Pedro Costa. Sofia, a noiva de João, era a perfeição em pessoa. Cabelos platinados, um vestido que pagaria o meu aluguer por 1 ano, um sorriso que nunca chegava aos olhos. Pedro, por outro lado, era o CFO, o melhor amigo de João, a sombra dele em todos os eventos. Eu estava a ir para a mesa com uma garrafa de água com gás, movendo-me com a graciosidade silenciosa de quem tem medo de perder a gorjeta. Estava quase a anunciar a minha presença quando a voz de Pedro me gelou, baixa e cheia de malícia. O conselho está nervoso, Tiff. Se o João não assinar o acordo pré-nupcial atualizado até sexta, a fusão vai por água abaixo. Precisamos daquele acesso. Gelei, trás da cortina, o coração a bater como um tambor. Devia ter feito barulho, tossido, qualquer coisa. Mas não fiz. Sofia riu, um som de vidro a partir. Relaxa, Pedro. Ele está completamente sob o meu feitiço. O pobre idiota pensa que estou a planear um casamento, estou a planear uma aquisição hostil. Depois de casados, os seus direitos de voto são divididos. Transfiro os bens para as contas offshore. Fazemos cair as ações e as empresas Castro desabam. As minhas mãos apertaram a bandeja prateada até os nós dos dedos ficarem brancos. Não era um simples caso, era uma execução corporativa. João Castro era uma figura pública, conhecida pela sua filantropia. Tinha acabado de doar 3 alas ao hospital pediátrico onde a minha mãe fazia o tratamento de leucemia. Era um homem bom, rodeado de tubarões. E nós? Pedro perguntou, a mão a deslizar pela toalha para cobrir a de Sofia. Ela ronronou. Nós pegamos no dinheiro e desaparecemos. João ficará com uma empresa falida e o coração partido. Ele é demasiado emocional. Provavelmente afogar-se-á na bebida em menos de 1 ano. Eles tilintaram os copos, um brinde à destruição. Senti a bile subir minha garganta. Recuei lentamente, a mente a mil. Eu era ninguém, uma empregada de mesa com 42 euros na conta e uma montanha de dívidas. Se falasse, quem me acreditaria? Sofia Brandão era a realeza da mídia. Eu era apenas a ajuda. Mas enquanto recuava para a cozinha, passei pelo retrato de João Castro que estava pendurado perto do escritório do gerente. Olhei para os seus olhos. Pareciam cansados, solitários. Ele não sabe, pensei. Está a caminhar para um matadouro. Naquela noite não dormi. Revirei-me no meu pequeno apartamento na Amadora. O som da chuva na janela parecia um relógio a tic-taquear. Sexta-feira.
O casamento e a assinatura dos documentos era daqui a 3 dias. Tinha que fazer alguma coisa. Mas num mundo onde o dinheiro gritava e a verdade sussurrava, como é que eu poderia ser ouvida? À noite seguinte, a atmosfera no Íris Negro era elétrica. Era o aniversário de João Castro. O restaurante inteiro tinha sido reservado para uma festa privada, organizada pela Sofia. O salão estava cheio da elite da cidade. Banqueiros, atores, políticos, um mar de smokings e gargantilhas de diamantes. No centro de tudo estava João Castro. Ao vivo, era diferente do que via nas notícias. Alto, ombros largos que pareciam sobrecarregados por um peso invisível. O cabelo escuro salpicado de grisalhos nas têmporas. E embora sorrisse para os convidados, seus olhos permaneciam distantes. Parecia um homem cercado de pessoas, mas completamente sozinho. Fui designada para a mesa principal. As minhas mãos tremiam ao arrumar os talheres. Era isto, a minha única chance. Sofia estava a desempenhar o papel de noiva dedicada na perfeição. Tocava no braço de João, ria das suas piadas, brindava ao seu gênio. Ao lado deles, Pedro Costa, o melhor amigo leal, dando tapinhas nas costas de João, dava náuseas. Movi-me pela mesa, servindo um Cabernet Vintage. Quando cheguei a João, ele olhou para cima. Por uma fração de segundo, os nossos olhos cruzaram-se. Obrigado, disse ele suavemente. A gratidão genuína na sua voz partiu-me o coração. A maioria daquelas pessoas nem sequer reconhecia a minha existência, mas o bilionário que estava prestes a perder tudo tinha tido a gentileza de agradecer. Fui para trás. Peguei num pequeno bloco de notas do meu avental, o que usava para os pedidos de bebida. A minha mão tremia enquanto escrevia. Ela não é quem você pensa. Verifique os registros de segurança da mesa 4, ontem à noite, 20h15. Não assine o pré-nupcial. Uma amiga. Era vago, mas era tudo o que podia arriscar. Se escrevesse demais, seria apanhada. O plano era simples. Deslizaria a nota debaixo do pires do café, na sobremesa. Era arriscado. Se a Sofia visse, seria despedida na hora. Se o gerente visse, ficaria na lista negra de todos os restaurantes de Lisboa. A sobremesa chegou. Uma tarte de chocolate com folha de ouro. Equilíbrio à bandeja. Aproximei-me do lado direito de João. O seu café, senhor, murmurei. Enquanto baixava a chávena, deslizei o pedaço de papel dobrado por baixo do pires. Um truque que tinha praticado a tarde toda. João não reparou. Estava ocupado a ouvir Pedro fazer um discurso sobre lealdade. Pedro ergueu o copo, o sorriso reptiliano. Um homem que sabe o valor da confiança. A sala explodiu em aplausos. Senti-me doente. Recuei, fundindo-me nas sombras, à espera do momento em que João levantaria a chávena. Passaram-se 10 minutos, depois 20. João não tinha tocado no café. Estava demasiado ocupado a aceitar parabéns. Observei da área de serviço, a minha ansiedade a crescer. Finalmente a festa começou a abrandar. Sofia levantou-se, alisando o seu vestido de seda. Querido, vamos. O carro está à espera. João acenou com a cabeça, exausto. Só um momento. Preciso de um café. Prendi a respiração. Ele pegou na chávena. Levantou-a. O pequeno papel branco dobrado estava ali no pires, nítido contra a cerâmica escura. João franziu a testa. Pegou nele. O meu coração parou. Ele desdobrou-o. Os seus olhos varreram o texto rabiscado. As sobrancelhas franziram. Olhou para cima, examinando a sala, o seu olhar aguçado e calculista. Não estava a olhar para Sofia ou Pedro. Estava a olhar para o Steph. Os seus olhos pousaram em mim. Não desviei o olhar. Não conseguia. Naquele momento, uma corrente silenciosa passou entre nós. Um apelo. Acredite em mim. Mas antes que João pudesse reagir, Sofia inclinou-se sobre o ombro dele. O que é isso, querido? Uma admiradora secreta?
Ela tirou a nota da mão dele. Eu quis gritar. Sofia leu. A cor fugiu-lhe do rosto, deixando-a pálida debaixo da maquilhagem. Os seus olhos voltaram-se para mim, fixando-me com a ferocidade de uma víbora encurralada. Ela sabia. Ela lembrou-se de eu os ter servido na noite anterior. Sofia amassou a nota na mão e riu, um som agudo e quebradiço. Ah, francamente, o staff aqui é tão pouco profissional a tentar solicitar gorjetas com histórias tristes. Deixe-me ver isso, disse João, a voz um tom mais baixa. Não é nada, disse Sofia, atirando a bola amassada para um copo de vinho meio vazio. A tinta começou a esbater-se imediatamente, dissolvendo a prova. É só uma empregada a pedir dinheiro. Anda, João, não deixes a ajuda estragar a tua noite. João olhou para o papel a dissolver-se, depois para Sofia e finalmente de volta para mim. A sua expressão era ilegível. Levantou-se lentamente. Preparei-me. João caminhou na minha direção. A sala inteira parecia prender a respiração. Ele parou a 2 passos de mim. Era imponente, irradiava poder e o cheiro a sândalo. Foste tu que escreveste isso? Perguntou. Olhei para a Sofia, que me fuzilava com um olhar que prometia retribuição. Depois olhei para João. Sim, sussurrei. João estudou o meu rosto. Por quê? Porque... A minha voz tremeu, mas mantive-me firme. Merece saber o preço da lealdade. Por um momento, João pareceu prestes a perguntar mais. Mas então o gerente do restaurante, um homem baixo e nervoso chamado Sr. Rodrigues, apressou-se, suando profusamente. Sr. Castro, há algum problema? Esta funcionária está a incomodá-lo? Sofia interveio, a voz gelada. Estava a assediar-nos, a passar bilhetes, a pedir dinheiro. É nojento, realmente. Rodrigues virou-se para mim, o rosto roxo de raiva. Rebelo, rua! Estás despedida. Imediatamente. Mas eu já estava a caminho. Rodrigues gritou. Nem faças o ponto. Vai-te embora. Olhei para João, esperando que ele interviesse, esperando que visse a verdade. Mas João apenas ficou ali, o rosto uma máscara de indiferença estoica. Ele não me salvou, não disse uma palavra. Virou-me as costas e foi-se embora, pegando no braço de Sofia. Senti as lágrimas picarem os olhos. Tirei o meu avental, deixei-o cair no chão e saí para a noite fria e chuvosa. Tinha feito a coisa certa e isso tinha me custado tudo. 3 dias depois, eu estava sentada no chão do meu apartamento, a olhar para um aviso de despejo. A demissão do Íris Negro tinha sido o golpe final. Sem aquele ordenado, não conseguia pagar a quimioterapia da minha mãe, quanto mais a renda. Tinha enviado currículos para 5 tascas, mas a palavra viaja rápido na indústria. O Sr. Rodrigues tinha me colocado na lista negra. Instável, assediadora de VIPs. O rótulo pegou. Senti-me estúpida. Por que é que eu fiz aquilo? Perguntei a mim mesma pela 100ª vez. João Castro era um bilionário. Provavelmente tinha advogados para lidar com caçadoras de fortunas como a Sofia. Por que é que eu pensei que poderia ser a heroína? Parar, alto e para bailes. Ok, Ana, espera um bocado. Se calhar tenho de contextualizar isto um pouco melhor. O que é que me passou pela cabeça? Lembro-me de pensar no meu pai. Sabe, às vezes, quando não conseguia dormir à noite, pensava nele. Na forma como ele sempre dizia. Não confies em ninguém que parece bom demais para ser verdade. Ele falava dos vendedores no mercado, mas agora entendo isso de outra forma. O restaurante, as promessas, tudo parecia bom demais, demasiado perfeito. E o perfeito não existe. Isso eu aprendi bem cedo. O meu pai, bem, ele era um sonhador, mas também um jogador e um alcoólico. Desapareceu quando eu tinha 6 anos e morreu num acidente de carro há 10. Deixou-me a mim e a minha mãe com dívidas e a lição de que o bom demais esconde sempre algo. Ver o João tão aparentemente perfeito a ser enganado.
Senti uma pontada que me fez lembrar que nem todos os predadores têm cara de lobo. Alguns usam um sorriso bonito. Será que ele era ingênuo ou apenas sozinho? Eu sei lá. É tudo muito bonito para um conto de fadas. Mas a minha vida era de contas e desespero. E o Íris Negro era só mais um capítulo dessa novela. Mas de repente eu estava no meio de um thriller corporativo. Que loucura! O que é que uma empregada de mesa tinha a ver com isso? Nada, certo? Mas lá no fundo sentia que tinha de fazer alguma coisa. Enfim, voltemos à história. Liguei a pequena televisão cheia de estática no canto. Notícias. Última hora. Fusão das empresas Castro travada. Endireitei-me. A jornalista continuou. Numa surpreendente reviravolta dos acontecimentos, o tão aguardado casamento entre João Castro e a socialite Sofia Brandão foi cancelado. Fontes indicam que o Sr. Castro iniciou uma auditoria interna às finanças da empresa. O CFO, Pedro Costa, foi colocado em licença administrativa. Arfei cobrindo a boca com a mão. Ele tinha ouvido. Não me salvou o emprego, mas tinha ouvido. Uma batida na porta fez-me saltar. Pesada, autoritária. Não era o senhorio, nem os vizinhos. Levantei-me, sacudindo as migalhas das calças de fato de treino. Caminhei até a porta e espreitei pelo olho mágico, o coração a martelar. Parado no corredor escuro e grafitado, ladeado por dois seguranças enormes, estava João Castro. Parecia diferente. O smoking tinha desaparecido, substituído por um casaco de lã escura e jeans. Não se barbeava há alguns dias. Parecia perigoso e intensamente focado. Destranquei a porta. Senhor Castro, sussurrei. João olhou para lá de mim, observando o papel de parede a descascar, o colchão único no chão, a pilha de contas médicas na bancada. A sua mandíbula apertou. Posso entrar, senhorita Rebelo? Fiz um gesto para que entrasse, sentindo um rubor de vergonha pela minha pobreza. Não, não é muito. João entrou, preenchendo o pequeno quarto com a sua presença. Os seguranças ficaram no corredor, fechando a porta. Devo-lhe um pedido de desculpas, disse João. Sem rodeios, sem formalidades. Leu a nota, disse eu. Li, mas não podia reagir na altura. Sofia é perspicaz. Se tivesse demonstrado suspeita, ela e Pedro teriam apagado os servidores antes que a minha equipa de IT pudesse garantir os registros. Caminhou até a janela, olhando para a parede de tijolo do prédio vizinho. Verifiquei as filmagens de segurança de terça-feira. Ouvi o áudio. Os microfones nos camarotes VIP são sensíveis. Virou-se para mim, os olhos escuros de raiva contida. Iam desmantelar a minha empresa, o trabalho da minha vida, e o meu melhor amigo estava a segurar a faca. Lamento, disse eu suavemente. Não lamente, disse João. Tu salvaste-me e eu fiquei ali a ver-te ser despedida. Tive de deixar acontecer para manter a fachada até ter as provas. Foi uma decisão calculada. Pausou, a voz a suavizar-se. Mas foi cruel. Ele meteu a mão no bolso do casaco e tirou um cheque. Colocou-o na mesa bamba da cozinha. Isto é pelos teus salários perdidos e um pacote de indemnização. Olhei para o cheque. Eram 50.000 euros. Mais dinheiro do que alguma vez tinha visto. Pagaria o tratamento da minha mãe. Pagaria a renda por 2 anos. Não posso aceitar isto, disse eu, a voz a tremer. Não o fiz por dinheiro. Eu sei, disse João. É por isso que estou aqui. Todos na minha vida querem algo de mim, Ana. Dinheiro, poder, status. Tu não tinhas nada e arriscaste o pouco que tinhas para ajudar um estranho. Isso faz de ti uma raridade. Ele deu um passo mais perto de mim. Não quero apenas pagar-te. Tenho uma proposta. Olhei para ele. Que tipo de proposta? Sofia e Pedro foram-se embora, mas o conselho está um caos. Tenho inimigos de quem nem sei. Preciso de alguém em quem possa confiar. Alguém que seja invisível. Alguém que ouça quando as pessoas pensam que ninguém está a ouvir.
João estendeu a mão. Não preciso de uma empregada de mesa, Ana. Preciso de uma assistente de operações secretas. Serás os meus olhos e ouvidos em eventos sociais. Vais ver o que eu perco. Estarás na minha folha de pagamento com todos os benefícios, o triplo do teu salário anterior, e cobrirei as contas médicas da tua mãe na melhor instalação do país, com tratamento privado. Olhei para ele. Parecia insano. Parecia um filme. Mas olhando nos olhos de João, vi a mesma coisa que tinha visto no retrato. Um homem solitário à procura de um aliado. Olhei para o aviso de despejo no chão. Depois para o cheque. Depois para João. Quando começo? Perguntei. João sorriu, um sorriso real desta vez. Um sorriso que transformou o seu rosto de pedra em algo quente e humano. Agora mesmo, disse ele. Veste algo elegante. Temos uma gala para invadir. Não sabia então, mas o perigo real nem sequer tinha começado. Sofia Brandão não era o tipo de mulher que desaparecia na noite em silêncio. Era uma mulher que queimava pontes enquanto ainda estava em cima delas e tinha acabado de me marcar como o seu alvo número 1. Enquanto eu seguia João para fora do meu apartamento e para a limusina à espera, deixei a minha vida antiga para trás. Mas o mundo em que estava a entrar estava cheio de tubarões muito maiores do que os do íris negro. E desta vez não havia cortina de veludo para me esconder. A transformação não foi uma montagem de alegria. Foi uma operação tática. João levou-me a uma alfaiataria privada em Cascais, a uma mulher chamada Olímpia, que falava pouco e trabalhava rápido. Em 2 horas, Ana Rebelo, a empregada invisível, tinha desaparecido. No meu lugar estava uma mulher com um vestido comprido de seda esmeralda que me abraçava o corpo como uma segunda pele. O cabelo estava preso num chignon sofisticado, expondo a linha delicada do meu pescoço e diamantes emprestados. João garantiu-me. Brilhavam na minha garganta. Mas quando me olhei ao espelho, não vi uma princesa. Vi camuflagem. Estás formidável, disse João entrando na sala. Ele tinha se arrumado, raspado a barba e vestido um smoking que lhe assentava com precisão militar. Mas os seus olhos ainda estavam apreensivos. Sinto-me uma impostora, admiti, tocando as pedras frias do colar. Alguém vai pedir-me uma carta de vinhos e eu vou entrar em pânico. Deixa-os, disse João, oferecendo-me o braço. Esta noite não é para te encaixares. É para te destacares o suficiente para os fazeres questionar, mas calada o suficiente para ouvires a verdade. É o baile de caridade metropolitano. Todos os que importam estarão lá, incluindo as pessoas que querem destruir a minha empresa. A viagem para a gala foi silenciosa. A limusina cortou as ruas de Lisboa encharcadas pela chuva como um tubarão em águas escuras. Quando chegamos, os flashes eram cegantes. Os paparazzi já estavam em frenesi com o casamento cancelado. Perguntas gritadas das laterais batiam no carro como granizo. João, é verdade que a Sofia roubou milhões? Quem é a mulher misteriosa? As empresas Castro estão insolventes? A mandíbula de João apertou. Respirou fundo, compôs o rosto numa máscara de confiança e abriu a porta. Ajudou-me a sair. Os gritos intensificaram-se. Eu queria encolher-me, mas lembrei-me da minha mãe. Lembrei-me do aviso de despejo. Lembrei-me do riso cruel da Sofia. Endireitei as costas, levantei o queixo e caminhei pelo tapete vermelho como se fosse a dona dele. Dentro do salão era uma caverna de cristal e ouro. Um quarteto de cordas tocava suavemente, competindo com o burburinho de fofocas. Ao entrarmos, as cabeças viraram. Sussurros ondularam pela sala como o vento no trigo. Mantém-te por perto, murmurou João. Mas não demasiado. Preciso que faças uma ronda. Há um homem chamado Carlos Silva. Ele está no meu conselho de administração. Suspeito que estava a trabalhar com o Pedro, mas ainda não consigo prová-lo. É aquele perto da escultura de gelo a usar o casaco de veludo azul escuro. O que é que eu faço? Perguntei.
"Sê a empregada", disse João, encontrando os meus olhos. "Não literalmente, mas usa essa habilidade. Antecipa necessidades, vê quem está vazio, vê quem está nervoso. As pessoas ignoram a mulher bonita parada perto do bar tanto quanto ignoram a ajuda." João afastou-se para cumprimentar um senador, deixando-me a vaguear. Movi-me para o bar, pedindo uma água com gás e limão. Observei a sala. Era uma perspectiva diferente deste lado do avental. Vi o desespero nos olhos dos homens a apertar copos de uísque, os sorrisos forçados das esposas aborrecidas com a postura dos maridos. Avistei Carlos Silva. Era um homem corpulento, com o rosto vermelho, a conversar com 3 outros homens. Aproximei-me, fingindo admirar a escultura de gelo, um cisne enorme a derreter lentamente no calor da sala. Virei-lhes as costas, bebendo a minha água, deixando os meus olhos desfocar para aguçar a audição. Era um truque que usava no restaurante para saber quando uma mesa estava pronta para ser limpa. "Castro está instável", dizia Carlos, a voz baixa. "O cancelamento prova isso. As ações caíram 6 pontos esta manhã. Se pressionarmos para um voto de desconfiança na segunda-feira, podemos tirá-lo do cargo de CEO." "Mas quem assume?", perguntou outra voz. "Vitor Matos está pronto para assumir", sussurrou Carlos. "Já comprou a dívida. Assim que João estiver fora, Matos adquire a empresa por uma ninharia e todos nós recebemos a nossa parte." O meu sangue gelou. Vitor Matos era o maior rival de João, um homem conhecido por desmantelar empresas e despedir milhares de empregados. Isto não era só sobre a Sofia, era um assassinato coordenado do legado de João. "E a miúda?", perguntou o terceiro homem. "Aqui ele trouxe esta noite", Carlos zombou. "Flor da semana, provavelmente uma distração. Ignorem-na, ela não é ninguém." "Ninguém", pensei. Bom, eu estava prestes a afastar-me quando a multidão se abriu repentinamente perto da entrada. O ar na sala pareceu cair 10 graus. Sofia Brandão tinha chegado. Não se escondia de vergonha. Usava um vestido de cetim vermelho sangue, decotado e perigoso. Caminhava com uma confiança que beirava o sociopata. No seu braço estava Pedro Costa. A audácia era impressionante. Tinham acabado de tentar destruir João, e ali estavam eles, a estragar o seu evento. João congelou no meio de uma conversa. Via suas mãos apertarem-se em punhos. Sofia avistou-o e fez-lhe uma linha reta, arrastando Pedro consigo. A sala ficou em silêncio. O quarteto de cordas parou. "João, querido", Sofia gorjeou, a voz a ecoar pelas vigas. "Estás horrível. Tens dormido?" "Não és bem-vinda aqui, Sofia", disse João, a voz mortalmente calma. "É um evento de caridade público, meu amor. Comprei uma mesa há semanas." Ela sorriu. Olhou para lá dele e fixou os olhos em mim. O sorriso de Sofia desapareceu, substituído por um escárnio de reconhecimento. "E esta é a tua acompanhante, a empregada." "Ai, João, isto é trágico. Substituíste um puro sangue por uma mula." Sussurros de choque ondularam pela multidão. Senti o calor subir-me às bochechas, mas não baixei o olhar. Dei um passo em frente, diminuindo a distância entre mim e a mulher que tinha tentado arruinar-me. "Eu posso ser uma empregada de mesa", disse eu, a voz clara e firme, projetando-se exatamente como fazia quando anunciava os especiais numa sala cheia. "Mas pelo menos sei a diferença entre servir uma mesa e servir uma mentira." Os olhos de Sofia estreitaram-se. "Desculpe?" Dei mais um passo. "Fala de classe, Sofia, mas tentou roubar uma empresa que não conseguiu construir e magoar um homem que não conseguiu entender. Prefiro limpar pratos o resto da minha vida do que ser o que quer que seja que você é." A sala estava em silêncio absoluto. Então, alguém lá no fundo, uma mulher mais velha com cabelo azul, soltou uma risada curta e aguda, depois outra. O rosto de Sofia ficou vermelho mosqueado.
Abriu a boca para retorquir, mas João interveio, deslizando o braço à volta da minha cintura. Foi um gesto protetor, possessivo. Segurança! Gritou João, não a gritar, mas com autoridade suficiente para quebrar um chicote. Dois homens grandes materializaram-se. A senhorita Brandão e o senhor Costa parecem ter confundido esta gala com um lugar onde a sua presença é tolerada. Por favor, acompanhem-nos para fora. Não pode fazer isto, Pedro gaguejou, encontrando a voz. Ainda possuo ações. Não por muito tempo, disse João. Fora! Enquanto a segurança os arrastava, Sofia a gritar obscenidades. A tensão na sala quebrou. A música recomeçou, mas a dinâmica tinha mudado. João já não era a vítima. Era o alfa. E eu era a mulher que tinha acabado de enfrentar uma víbora e vencido. João inclinou-se para o meu ouvido. Isso foi incrível. Estava aterrorizada. Sussurrei de volta, as minhas pernas a tremer. Não mostraste, disse ele. Conseguiste alguma coisa? Silva, sussurrei, está a trabalhar com Vitor Matos. Estão a planear um voto de desconfiança na segunda-feira. João recuou, olhando para mim com uma mistura de choque e admiração. Vitor Matos, tens a certeza? Ouvi-os. Disseram que Matos comprou a dívida. O rosto de João endureceu, mas os seus olhos brilhavam. Então temos trabalho a fazer. A segunda-feira é daqui a 2 dias. Ana, tu não me salvaste apenas de um casamento falhado. Acabaste de me dar a munição para salvar a empresa. Ele pegou na minha mão, levou-a aos lábios num gesto que parecia menos uma encenação e mais uma promessa. Pela primeira vez naquela noite, não me senti uma empregada de mesa a brincar às ricas. Senti-me uma parceira. O fim de semana foi um borrão de café, folhas de cálculo e salas de guerra. A penthouse de João, uma fortaleza de vidro com vista para o Parque Eduardo VII, tornou-se o centro de comando. Eu já não era apenas uma observadora. Era uma participante ativa. Enquanto João e a sua equipa jurídica, um grupo de tubarões que faziam os convidados do íris negro parecerem peixes miúdos, traçavam estratégias para bloquear a votação, eu fui encarregada da inteligência humana. Sentei-me no chão da sala, cercada por pastas de pessoal, e-mails e hierarquias corporativas. João tinha me dado acesso total. O meu trabalho era encontrar os elos fracos. Carlos Silva não conseguiria um voto de desconfiança sozinho. Precisava de números. Precisava que os outros membros do conselho se voltassem contra João. Silva é a cabeça, murmurei, mordiscando a ponta de uma caneta. Mas quem são os braços? João entrou a trazer 2 chávenas de café. Parecia exausto, as mangas da camisa arregaçadas, a gravata abandonada há horas. Eram 3 da manhã de domingo. Devias dormir, disse ele, pousando a chávena ao meu lado. Não consigo, disse eu. Se Matos assumir, ele dissolve o fundo médico. O tratamento da minha mãe... Eu disse-te, disse João suavemente, sentando-se no sofá atrás de mim. Pagarei pessoalmente o tratamento da tua mãe, mesmo que perca a empresa. É uma promessa. Virei-me para o olhar. A distância entre nós era pequena. No silêncio da penthouse, com as luzes da cidade a piscar lá embaixo, a barreira profissional parecia fina. Por quê? Perguntei. Por que é que te importas tanto? Eu sou apenas uma empregada. João olhou para as suas mãos. Cresci com dinheiro, Ana, mas os meus pais eram distantes. A empresa era o filho favorito. Passei a minha vida a tentar provar que era digno dela. Quando a Sofia apareceu, ela desempenhou tão bem o papel de parceira solidária. Eu estava desesperado por ser amado, por isso ignorei os sinais de alarme. Tu viste-me naquele restaurante, quando eu não era mais do que um salário para todos os outros. Tu viste um ser humano. Olhou para cima, os olhos cinzentos intensos. Tu não és apenas uma empregada.
És a primeira coisa real que me aconteceu em anos. O ar na sala ficou pesado, carregado com uma atração não dita. Senti uma atração magnética e aterrorizante em relação a ele. Mas voltei aos arquivos. Temos de ganhar, disse eu, a voz rouca. Vamos, disse João. Olha para isto. Apontei para um arquivo. Margarida Holloway, membro do conselho. Ela votou com Silva em 90% das questões, mas ela dirige a ala de caridade das empresas Castro. Se Matos assumir, a caridade é cortada primeiro. Ela sabe disso? João franziu a testa. Ela assume que Matos a manterá para manter as relações públicas. Mas Matos odeia caridades, disse eu, pegando num tablet. Chamou-lhes fugas fiscais numa entrevista em 2018. Se mostrarmos a Margarida que Matos vai desmantelar o trabalho da vida dela, ela vira-se. São 3 votos. João sorriu. Tu és brilhante. Eu apenas escuto, encolhi os ombros. Na manhã de segunda-feira tínhamos um plano. Tínhamos virado 3 membros do conselho, o suficiente para atrasar a votação. Mas o inimigo estava desesperado. Cheguei à sede das empresas Castro e Cia, às 7 da manhã. Era um monólito de aço e vidro. Agora tinha o meu próprio escritório, mesmo ao lado do de João. Sentia-me surreal. Estava a organizar os ficheiros para a reunião do conselho quando o telefone do meu escritório tocou. Uma linha interna. Senhorita Rebelo, disse uma voz distorcida. Quem é? Verifique o seu e-mail. Sabemos sobre a sua mãe. Sabemos sobre a dívida. Sabemos sobre o seu pai. A linha morreu. Gelei. O meu pai? O meu pai tinha me abandonado quando eu tinha 6 anos. Era um jogador e um bêbado que tinha morrido num acidente de carro há 10 anos. O que havia para saber? O meu computador apitou. Um e-mail de um remetente anônimo. Assunto: a verdade sobre Ana Rebelo. Abriu. Era um dossiê. Falsos relatórios policiais. Fotos alteradas minhas a usar drogas. Uma declaração bancária fabricada mostrando um depósito de 100 mil euros de uma empresa tecnológica rival, datada do dia anterior ao de ter dado na notária João. Era uma armadilha. Iam incriminar-me. Iam fazer parecer que eu era uma espiã corporativa enviada por uma rival para separar João e Sofia, para que eu pudesse infiltrar a empresa. A narrativa era perfeita. A pobre empregada de mesa, os grandes pagamentos súbitos, o emprego imediato de alto nível. Anexado estava um rascunho de um comunicado de imprensa, agendado para ser enviado a todos os principais meios de comunicação em 1 hora, exatamente quando as reuniões do conselho começassem. Empregada denunciante revelada como sabotadora corporativa. João Castro enganado de novo. Se isto saísse, João pareceria incompetente. Pareceria um homem facilmente manipulado por mulheres. O conselho perderia a confiança. O voto de desconfiança passaria. Senti que não conseguia respirar. Peguei na impressão e corri para o escritório de João. Ele estava a abotoar o casaco, a preparar-se para a batalha. João, foi isso e aí e fiquei. Ele virou-se vendo o meu rosto pálido. O que é? Entreguei-lhe o papel. Ele leu, o rosto escurecendo de fúria. Isto é lixo, rosnou. Está claramente falsificado. Não importa se é falso, disse eu, as lágrimas a picarem-me os olhos. Encaixa na história. Faz-te parecer fraco. Se isto sair durante a reunião, Silva ganha. Tens de me despedir. João olhou para mim atordoado. O quê? Despede-me publicamente, disse eu, a voz a tremer, mas determinada. Agora mesmo, antes da reunião, diz ao conselho que descobriste a fraude e trataste dela. Mostra que estás no controlo. Neutraliza a arma deles. Não vou fazer isso, disse João com firmeza. Tens de fazer. É a única forma de salvar a empresa. Não me importo com a empresa se o preço for a tua reputação, gritou João, batendo com a mão na secretária. Não te vou atirar aos lobos, Ana.
Não depois de me teres tirado do fogo. João, por favor, implorei. Pensa no hospital, pensa nos funcionários. Se Matos assumir, milhares perdem os seus empregos. A minha reputação não é nada comparado a isso. João caminhou até mim, segurando os meus ombros. A tua reputação é tudo para mim, porque tu és a única pessoa honesta neste edifício. Ele rasgou o papel ao meio. Que o divulguem, disse João. Não vou mais jogar a defesa. É hora de passar ao ataque. O que é que vais fazer? Vou entrar naquela sala de reuniões e vou contar-lhes a verdade. Tudo. E vou levar-te comigo. Eu? Guinchei. Sim. Vais olhar para Carlos Silva nos olhos e dizer-lhe exatamente o que ouviste na gala. Antes que eu pudesse protestar, as portas do escritório abriram-se. Não era a segurança, era a polícia. Atrás deles estava Pedro Costa, com um ar convencido, a segurar uma pasta. Agentes, disse Pedro, apontando um dedo bem cuidado para mim. É ela, a mulher que desviou 50 mil euros das contas da empresa. Tenho aqui a pegada digital. Arfei. O cheque que João me tinha dado. Pedro tinha o distorcido, manipulando o livro de contabilidade para fazer parecer um roubo e não um pagamento pessoal de João. Senhorita Rebelo está presa, disse o agente, avançando com as algemas. João meteu-se à minha frente, uma parede de raiva com ombros largos. Não lhe tocam. Aquele cheque era da minha conta pessoal. De acordo com o livro Razão, veio do fundo de caixa, Pedro zombou. O que o torna desvio de fundos, e já que autorizou a contratação dela, torná-lo um cúmplice. Ou talvez apenas uma vítima de uma artista de fraude muito talentosa. Pedro olhou para os membros do conselho que tinham começado a reunir-se no corredor, atraídos pela comoção. Carlos Silva estava lá, a sorrir. Parece que o CEO carece de bom senso, disse Carlos em voz alta. Primeiro a Sofia, agora esta criminosa. Acho que precisamos desse voto imediatamente. Senti o metal frio das algemas a clicar nos meus pulsos. Olhei para João. Ele parecia pronto para matar, mas estava encurralado. Se ele lutasse com a polícia, também seria preso. E a empresa cairia instantaneamente. Não lutes, João, disse eu suavemente enquanto o agente me puxava pelo braço. Ganha o voto. Tira-me daqui depois. Os olhos de João estavam em agonia. Ana, ganha, ordenei. Enquanto me levavam fazendo a caminhada da infame por entre os rostos zombeteiros dos membros do conselho e o sorriso triunfante de Pedro Costa, não baixei a cabeça. Mantive-a erguida. Estava no ventre da besta agora. Tinha sido incriminada, presa e humilhada. Mas quando as portas do elevador se fecharam, cortando a minha visão de João, sabia uma coisa. Isto não tinha acabado. Pedro Costa tinha cometido um erro fatal. Ele pensava que estava a lidar com uma empregada de mesa que desmoronaria sob pressão. Não percebeu que estava a lidar com uma mulher que tinha sobrevivido com gorjetas e garra durante toda a sua vida. Ele tinha me trancado numa cela, mas tinha se esquecido de verificar se eu ainda tinha as chaves. E Ana Rebelo sempre tinha uma de reserva. Sentia a pequena pen USB no meu bolso. Aquela que tinha roubado do casaco desatendido de Pedro na gala quando ele estava a ser expulso. Ainda não tinha tido tempo de a verificar. Esperava que a polícia não me revistasse o bolso antes que eu pudesse escondê-la. A guerra tinha se mudado da sala de reuniões para a cela de detenção. A cela de detenção cheirava a café velho e a limpa-tudo industrial. Sentei-me no banco de metal duro, os pulsos a doer onde as algemas tinham estado. Tinham me levado o telemóvel, a carteira e a dignidade, mas não tinham encontrado a pequena pen USB prateada. No caos da detenção, tinha conseguido um truque de mãos que tinha aperfeiçoado durante as corridas apressadas dos jantares, quando ia buscar pãezinhos extra para crianças famintas. Enquanto o agente me agarrava o braço esquerdo, a minha mão direita deslizara para o bolso,
Pegou na pen e meteu-a na bainha escondida da minha manga. Estava agora encostada ao meu pulso, fria e dura. A porta zumbiu e abriu-se. Entrou um detetive. Inspetor Martins. Parecia cansado. A sua advogada está aqui. Martins resmungou. Pestanejei. Não chamei uma advogada. Eu chamei. Uma voz veio do corredor. Um homem de fato cinzento elegante entrou. Não era um dos tubarões corporativos das empresas Castro. Era mais velho, com olhos gentis por trás de óculos de armação fina. Reconheci-o das fotos no escritório de João. Era Arthur Pereira, o advogado de família de João, o único em quem João confiava os seus bens pessoais, não os negócios da empresa. O senhor Castro enviou-me, disse Arthur, pousando a pasta. Ele está atualmente numa reunião do conselho a lutar pela sua vida. Mas a sua primeira instrução foi para tirá-la daqui. A acusação de desvio de fundos, comecei. Já está a desmoronar-se, disse Arthur, com um sorriso sombrio. João enviou o recibo da transferência bancária do seu fundo fiduciário privado. O dinheiro não era de fundos da empresa. Foi um presente pessoal. Pedro Costa manipulou o livro Razão Interno para fazer parecer fundos corporativos, mas o número de encaminhamento bancário real prova o contrário. O inspetor Martins concordou em libertá-la pendente de investigação adicional. Senti uma onda de alívio tão forte que quase desmaiei. Preciso de ir ao escritório agora mesmo. Ana, avisou Arthur, foi presa. Devia ir para casa, ficar sossegada. Não. Levantei-me apertando a manga onde a pen USB estava escondida. Pedro não me incriminou apenas. Ele está a vender a empresa a Vitor Matos hoje. Eu tenho a prova. Os olhos de Arthur arregalaram-se. Que prova? A pen. Tirei-a do casaco de Pedro na gala. Não sabia o que estava lá até me lembrar de algo que Pedro disse a Sofia. Guardo o seguro no meu bolso. Arthur verificou o relógio. O voto de desconfiança está agendado para as 10 da manhã. São 9h40. Arranje-me um carro, disse eu, a voz de comando. Eu já não era a empregada de mesa. Eu era a parceira que João acreditava que eu era. O trânsito no centro de Lisboa era um pesadelo. A chuva batia nas janelas do sedã de Arthur. Observei os minutos a passar no relógio do painel. 9h50, 9h52. Não vamos conseguir, disse Arthur, batucando os dedos no volante. Temos de conseguir, disse eu. Olhei pela janela. Estávamos a 3 quarteirões de distância, presos atrás de um caminhão de entregas. Abri a porta. O que estás a fazer? Gritou Arthur. A correr! Tirei os saltos. Não conseguia correr com eles. Saltei do carro para a chuva torrencial, descalça no pavimento de Lisboa. A minha saia subiu e corri. A chuva fria encharcou-me instantaneamente, colando o cabelo ao rosto. As pessoas olhavam, uma mulher de fato de negócios. A correr descalça por entre poças, mas não me importava. Os meus pulmões ardiam, os meus pés batiam no cimento. 9h55. Consegui ver o edifício. 9h57. Atravessei as portas giratórias das empresas Castro e Cia, assustando o segurança. Senhorita Rebelo, ofegou o segurança. Está proibida de entrar. Não a posso deixar subir. Ligue para o João, ofeguei, água a escorrer-me do nariz. Diga-lhe que tenho o seguro. O segurança hesitou. Gostava de mim. Eu sempre perguntava pelos filhos dele. Vai, sussurrou ele, passando o crachá para desbloquear o elevador. Vou distraí-los. Bati com a mão no botão do 50º andar. O elevador parecia mover-se em câmara lenta. Apertei a pen USB na mão, rezando para que não estivesse danificada pela água. Dentro da sala de reuniões, a atmosfera era sufocante. João estava na cabeceira da longa mesa de mogno. Parecia derrotado. Carlos Silva estava à sua direita com um ar triunfante. Pedro Costa estava reclinado na cadeira a girar uma caneta. A moção está em curso,
disse Carlos, a voz suave. Um voto de desconfiança em João Castro. Todos a favor de removê-lo como CEO imediatamente. Uma mão levantou-se, depois outra. Depois Margarida Holloway, com um olhar doloroso, levantou a mão. Margarida, disse João suavemente. Lamento, João, sussurrou ela. O escândalo, a prisão, as ações estão em queda livre. Temos de parar a hemorragia. Isso são 6 votos, Carlos contou. Precisamos de 7 para aprovar a moção. Carlos levantou a sua própria mão. 7, moção aprovada. Pedro sorriu. João, a segurança irá acompanhá-lo para fora. A equipa de Vitor Matos está à espera lá embaixo para iniciar a transição. Ainda não. As pesadas portas duplas abriram-se. Todas as cabeças viraram. Eu estava ali, encharcada, a tremer, descalça, e parecia um espírito vingativo a erguer-se do oceano. Ana! João ofegou, dando um passo em frente. Segurança! Pedro gritou, saltando. Tirem-na daqui! Ela é uma criminosa! Não sou uma criminosa, Pedro, disse eu, a voz a cortar a sala. Caminhei para o centro da mesa, deixando pegadas molhadas no tapete felpudo. Mas tu és. Bati com a pen USB prateada na mesa. Isto é a pen pessoal de Pedro, anunciei ao conselho. Ele chama-lhe o seu seguro. Acho que deviam ouvir o que está lá antes de finalizarem essa votação. Não toques nisso! Pedro atirou-se para a pen. João moveu-se mais rápido. Bloqueou Pedro, empurrando-o de volta para a cadeira com uma força que fez as janelas chocalhar. Senta-te, Pedro! João pegou na pen e ligou-a ao portátil de apresentação. Ana! Disse João, olhando para mim com intensidade. O que é isto? Toca no ficheiro chamado Estratégia de Saída, disse eu. João clicou no ficheiro. Os altifalantes crepitaram. Depois a voz de Pedro encheu a sala, nítida como o dia. Não te preocupes, Vitor. Falsifiquei os livros da ala de construção. As ações vão cair até sexta-feira. Podes comprar ao preço mais baixo. Apenas certifica-te de que os meus 10 milhões estão na conta das Ilhas Caimão até quinta-feira. Uma segunda voz, a de Vitor Matos, respondeu. E o Castro? E se ele lutar? O Castro é mole, a voz de Pedro zombou. Tenho uma empregada de mesa a fazer o papel de distração. Vou incriminá-la por desvio de fundos para desacreditar o seu julgamento. Ele estará demasiado ocupado a fazer o cavaleiro branco para notar que estamos a desmantelar a empresa por dentro. E o Silva, ele é barato. Comprei o voto dele por $500 mil. A gravação terminou. O silêncio na sala de reuniões era absoluto. Era mais pesado do que a chuva lá fora. Lentamente, todos os olhares se viraram para Carlos Silva. O rosto de Carlos tinha a cor das cinzas. Começou a gaguejar. Isso é inteligência artificial. É um deepfake. Não é real. É real, disse Margarida Holloway, a voz a tremer de raiva. Reconheço a data nos metadados do ficheiro exibidos no ecrã. Aquela foi a noite da gala. João olhou para Pedro. Pedro já não estava a sorrir. Parecia um rato apanhado numa armadilha, à procura de uma saída. Ele correu para a porta. Segurança! Rugiu João. Os guardas que estavam à espera lá fora derrubaram Pedro antes que ele desse 3 passos. João virou-se para o conselho. Acho que precisamos de retomar essa votação. A Margarida Holloway disse-me depois, a propósito do caos que se seguiu, que a primeira coisa que sentiu não foi choque, mas uma vergonha avassaladora. Eu estava lá, Ana, há anos, construí aquele fundo de caridade. Sempre pensei que era para o bem maior. Acreditava no João, mas a pressão. O Pedro era convincente. Quando ouvimos a voz dele, tão crua, a expor a nossa fragilidade, a nossa venalidade, vi o meu trabalho ser desfeito. O rosto do Carlos, pálido, a tentar negar, era patético. E o João, tão forte e silencioso no meio de tudo.
Ele sempre foi um idealista, mas pensei que isso era uma fraqueza no mundo corporativo. Tu, Ana, descalça, encharcada, mas com uma convicção de pedra, mudaste tudo. Fizeste-nos ver a verdade que tínhamos preferido ignorar. Aquele momento foi a minha redenção, a minha vergonha e a minha esperança, tudo junto. O rescaldo foi rápido e brutal para os conspiradores. Ao meio-dia, o FBI tinha chegado. A gravação na pen USB era apenas a ponta do iceberg. Continha folhas de cálculo, e-mails e registros de transferências bancárias que detalhavam anos de roubo corporativo orquestrado por Pedro Costa. Ele não estava apenas a roubar da empresa. Estava a roubar do fundo de pensões, das contas de caridade e dos projetos de infraestruturas. Pedro foi levado algemado, a chorar. Desta vez, não havia sorriso. Carlos Silva tentou fazer um acordo, mas João apresentou acusações em toda a extensão da lei. A sua reputação foi arruinada, os seus bens congelados. Sofia Brandão, percebendo que a sua galinha dos ovos de ouro estava cozida, tentou fugir para a França. Foi detida no aeroporto de Lisboa por conspiração para cometer fraude. A sua mugshot frenética tornou-se o meme do mês. Mas dentro do escritório da Penthouse das empresas Castro e Cia, o clima estava calmo. A tempestade tinha passado. O sol estava a romper as nuvens, lançando luz dourada sobre a cidade. Eu estava sentada no sofá de couro, embrulhada numa manta seca que João tinha encontrado. Estava a beber uma chávena de chá quente. Os meus pés estavam limpos e quentes num par de meias de lã grossas que João guardava para longas noites no escritório. João estava junto à janela, a observar os carros da polícia a partirem lá embaixo. Virou-se para me olhar. Correste, disse ele suavemente. Tive de correr, respondi, segurando a chávena com as duas mãos. Estavas descalça na cidade. Já andei por pior. Sorri cansada. João aproximou-se e sentou-se na mesa de café à minha frente, colocando-se ao meu nível. Tirou a chávena das minhas mãos e pousou-a. Depois pegou nas minhas mãos nas suas. Salvaste o meu legado, Ana. Mais uma vez, salvaste milhares de empregos hoje. Margarida Holloway está a chorar no seu escritório, porque o fundo de caridade está seguro. Tu fizeste isso. Eu apenas servi a verdade, sussurrei. Não podia deixá-los ganhar. Eram bullies. Lidei com bullies a vida toda. Geralmente tenho de aceitar. Hoje não quis aceitar. Não apenas sobreviveste a eles, disse João. Tu os derrotaste. Ele olhou para mim. Realmente olhou para mim. Viu o cansaço, a resiliência, a beleza inegável de uma mulher que tinha atravessado o fogo por um homem que mal conhecia, simplesmente porque era o certo. Despedi-te, disse João de repente. Pestanejei. O quê? A posição de assistente de operações secretas está terminada, com efeito imediato. Senti uma pontada no peito. Ah, eu entendo. Agora que a ameaça desapareceu, não precisas de uma espiã. Movi-me para me levantar, apertando a manta. Vou buscar as minhas coisas. Senta-te, disse João, um sorriso brincalhão, a tocar-lhe os lábios. Não acabei. Despedi-te dessa posição porque te vou promover. Para quê? Perguntei confusa. Parceira, disse João. Parceira como parceira de negócios. João abanou a cabeça lentamente. Parceira de vida. Ana, eu tenho milhares de milhões de euros, arranha-céus e poder, mas até tu entrares na minha vida, eu era o homem mais pobre de Lisboa. Não quero gerir esta empresa sem ti. Não quero acordar sem ti. Não quero jantar a menos que esteja sentada na minha frente, e não como a minha empregada de mesa. A minha respiração ficou presa na garganta. João, somos de mundos diferentes. O conselho, a mídia, dirão que sou uma caça-fortunas. Dirão que sou apenas mais uma Sofia. Que falem, disse João ferozmente.
Compramos a empresa de jornais e despedimos o editor. Não me importo, eu amo Tiana Rebelo. As lágrimas escorreram pelas minhas pestanas. Eu também te amo. João inclinou-se e beijou-me. Não foi um beijo tentativo, nem uma performance para uma gala. Foi profundo, apaixonado e cheio da promessa de um futuro que pertencia apenas a nós. E hoje, não sei. Às vezes penso que foi a melhor coisa que me podia ter acontecido. Outras vezes, penso que cometi um erro. Provavelmente ambas as coisas. É assim a vida, não é? Nada é claro, nada é perfeito. Mas é a minha vida e é real. A Fundação Rebelo Castro para Crianças é uma realidade. E ver a minha mãe saudável, a rir, é o que realmente importa. Há um pequeno jardim no hospital, onde em cada aniversário nosso, abrimos uma garrafa de vinho. Não champanhe, só um vinho tinto de uma vinha pequena que descobrimos. E comemos um bife que faço e ele me serve, para nos lembrarmos de onde viemos. A verdade, Ana, nunca é um fim, é um novo começo a cada dia. Aquela noite mudou tudo. Foi um sussurro, e esse sussurro mudou o mundo. E vocês, o que teriam feito se tivessem ouvido aquela conversa no restaurante? Teriam arriscado o emprego para passar a nota? Por vezes ainda me pergunto se fiz o certo. Mas olho para o João, para a minha mãe, e sei que no fim, confiar no meu instinto foi a única escolha. Será que teria sido diferente se eu não tivesse feito nada? Nunca saberei. E acho que é assim que tem de ser.